Abra sua Bíblia em João 14. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não fique preocupado, não se atemorize, creia em Deus, credes também em mim. Ok. No livro do profeta Abacuque 3:17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia. Jeová é o Senhor, é a minha força. Fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão, adore a Jesus por um momento. Adore a Jesus, eu quero só que você adore a Ele. Adore a Ele, por favor, adore a Ele. Ainda que a figueira não floresça. Oh, glória a Deus. Oh, Santo Espírito de Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Alabara suque taramas, ori canta la basuri andala mais. Ori calamara sandala mais. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber adoração. Tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Ainda que a figueira não floresça. Podemos assentar. Parafraseando, para não se tornar uma coisa prolixa, mas se tornando algo para você observar, analisar, acatar, reter, trazer para dentro de você, entronizar, amalgamar, para acima de tudo você ser amadurecido, comprometido, renovado, transformado pelo poder salvífico da palavra de Deus. Depois que eu falei tudo isso, que eu falei no início, eu queria que você olhasse para mim, mas não olhasse para mim como pregador. Eu não sou pregador, eu sou pastor. A diferença nos 5 ministérios, queria que você entendesse, o apóstolo, ele é uma cobertura geral sobre a superintendência. Por exemplo, Elias era professor de profetas, formador de profetas, escola de profetas. Uma vez uma mulher disse para ele, para Eliseu:
meu marido, teu servo. Fazia parte da escola. Existiam 3 escolas e Elias ele era o superintendente dessas escolas. E ele era formador de profetas. Mas ele era o profeta mor, não é? E ele tinha todo um aparato ou melhor, toda uma unção de milagres. Não obstante, quando ele dá para o aluno dele essa autoridade, o aluno dele opera 2 vezes mais que ele. Ou seja, você sempre vai formar pessoas que farão melhor que você. Jesus disse: se vocês creem em mim, farão as obras que eu faço e outras maiores farão. Ele está dizendo que quando nós ensinamos, nós temos pessoas melhores do que nós. Senão não vale a pena ensinar sem criar legado. Legado só se cria quando aquilo perdura, permanece de uma geração para outra geração. Isso é legado. Isso é aquilo que influencia no bom sentido da palavra. Agora preste atenção, o que é diferente. Esse superintendente, mas existe o mor, que é o apóstolo, que opera em conselho, segurança, palavra, renovação. O apóstolo ele tem todos os dons e além de ter todos os dons, ele ocupa também na idade a primazia. O apóstolo, ele é acima de tudo aquele que cobre. Segundo alguns ensinamentos, quando você tira esse dedo, você perde toda a firmeza da sua mão, porque o dedo polegar ele tem a função é o único dedo que consegue encostar em todos os dedos e fortalecer todos os dedos. Já o evangelista, ele não tem nenhum tipo de cobertura, ele não tem tipo de responsabilidade, porque o evangelista, ele não permanece, ele passa. A função de um evangelista é passar. Então ele vem para cá, prega e passa. Mas ele não dorme com contas, ele não dorme com compromisso, ele não tem aluguel, ele não tem nada disso. O evangelista, ele se prepara para pregar. Embora eu acredite que tem muitos evangelistas que são fabricantes de mensagens. Hoje, eles estão, há muito esquisitos os evangelistas de hoje, no sentido da palavra, porque evangelista, não existe ninguém mais amoroso por todos os trabalhos de missões, de pregação, de evangelismo, de praça, de hospital, de cadeia, como o evangelista. Está na veia, no sangue, no DNA de um evangelista, não só subir no púlpito, mas evangelizar em todas as esferas do evangelismo. Mas o evangelista hoje é mais ou menos como eu vejo hoje os itinerantes. Eles passam o tempo todo nos hotéis, gastando tempo preparando uma mensagem, porque o negócio deles é o seguinte: eu vou lá e vou arrebentar. Aí ele vem e faz a igreja virar de cabeça para baixo, mas não causa efeito. Faz barulho, mexe com as emoções, traz uma mensagem bonita, mas o segredo não é a mensagem bonita, é a unção de quem está pregando. Por exemplo, Finney, se ele chegasse agora ali na porta, todos nós aqui ficaríamos chorando. A história de Finney diz que ele entrou numa empresa e todas as mulheres foram batizadas com o Espírito Santo e os homens. Porque a unção, ela impregna, biblicamente falando. Porque diz que a unção, ela é transferível. Agora, já
o mestre na igreja é aquela pessoa que você conversa com ele, meu Deus, ele sabe tudo de Bíblia. O mestre, ele leva você a andar nos corredores da fé, visualizando as coisas lindas do Evangelho, da Bíblia. O mestre, você faz uma pergunta, ele fala um livro inteiro para você. O mestre, você senta com ele, meu Deus, coisa linda. É um negócio maravilhoso. O profeta, meu Deus, quando Paulo foi consultar o profeta, ele usa um cinto para falar com Paulo. Davi foi falar com Zadok. Ana entregou o filho dela na mão de um sacerdote. Toda a Bíblia você encontra um sacerdócio. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sacerdote eterno. Porque esse profeta, que a Bíblia chama, coloca na linha de sacerdócio, você vai falar com ele, ele tem a palavra vinda do céu. Infelizmente, as pessoas confundem dons emergentes com profecia, com profeta. Dom de profecia não te dá direito de dizer que você é profeta, mas nos nossos dias, sim. Aquela mulher é uma profetisa. Não, na verdade, ela tem dom de profecia, mas não é profeta. Porque o dom de profeta é diferente. Porque dom de profeta, você não precisa chegar e falar em língua, labaracandala, assim diz o Senhor. Não. Profeta diz, assim diz o Senhor. Em toda a Bíblia você vai encontrar os profetas dizendo, assim diz o Senhor. Isso. E quando o profeta diz, ele não trabalha, a palavra que vem da boca de Deus quase sempre não é em longo prazo. E é muitas vezes nem médio prazo, às vezes em curto prazo. Até porque uma palavra lançada, se demora, é como doença dos ossos. Porque a esperança demorada enfraquece os ossos. Agora, isso é o dom de profecia. Agora, já o pastor é diferente. O pastor, a Bíblia diz que esse pastor, ele apacenta, ele é pai, ele cuida. Mais ou menos assim, você é bobo, aquela pessoa te machuca, te fere. Se eu fosse você, mas você não é eu. É que esse dom de pastor que a gente tem é o dom da esperança. Há uma esperança para a árvore, mesmo que cortada, porque ao cheiro das águas ela pode brotar. O pastor está sempre olhando no ponto de vista de que aquela pessoa pode estar a um passo do abismo. Por isso que o salmista Davi, a despeito de ser rei, ele era pastor. É um homem que quando ele escreve os salmos, ele se coloca como pessoa que tem uma dependência incondicional a Deus, principalmente quando ele ora, dizendo, eu olho para os montes, de onde me veio o socorro. Quer dizer, mesmo sendo rei de Israel, eu tenho um socorro que é Deus. Mais tarde ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu és o meu pastor. Quer dizer, eu estou debaixo do seu pastoreio. Jesus, quando ora, ele diz assim, Pai, eu oro para que eles sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, para que o mundo saiba que nós somos um. A oração de Jesus. A oração de Jesus, ou melhor, a história de Jesus foi uma história de cuidar. Tempo para criança, tempo para o velho. Ele tinha tempo, ele era pastor. O pastor, imagine, ele fica 365 dias pegando as cargas negativas da igreja, porque a Bíblia diz assim, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão.
Então todo o foco do diabo está no pastor. Sempre. O pastor vai fazer 1000 coisas certas. O dia que ele fizer uma errada, ele tem problema. E muitas vezes, Deus vai permitir algumas coisas para saber como é que está o veio da igreja. Mas uma coisa, não tem um dom mais poderoso na Bíblia do que o pastorado. Porque a esse pastor, a Bíblia diz que ele deu a chave. E quando um pastor libera uma palavra, como o caso de Eli, com todos os problemas na sua casa, ao ponto de Deus ter problemas seríssimos com Ofni e Finéias. Mas aquele homem, quando libera uma palavra, diz para Ana que Deus lhe concede, que pede o teu coração. Mudou a história dela. Então, como pastor, eu não preciso ter um sermão, eu preciso pastorear a tua vida e dizer para você que você precisa levar a sério o compromisso que você tem com o pastor dos pastores. Você precisa atentar para o que a Bíblia está dizendo. Quando Jesus disse, e foi muito forte isso, eu quero que você atente para isso. Não se turbe. Ele olha um povo totalmente como ovelha, e a respeito dele a Bíblia diz, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos da casa de Israel. A função dele é ajuntar, é colocar no redil e pastorear e ensinar, ainda que ele tenha que quebrar a patinha de algumas ovelhas, mas a função dele é trazer para o coração, a fim de pastorear, ensinar, dar um caminho, dar uma direção. E quando Jesus vê isso, ele chega para eles e diz, olha, não fique preocupado, não tenham medo, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para você. Ele está dizendo, eu sou pastor, eu estou cuidando de você. A função dele, em todo o seu ministério, foi, uma hora estar entre as tempestades, na montanha, em algum lugar pastoreando. Quantas vezes o pastor tem que viver essa situação, de ver pessoas se machucando, pessoas se ferindo com a boca, com a língua, pessoas tomando decisões erradas, pessoas se unindo a pessoas erradas, sentimentos que vêm na mente de pessoas que estão o distanciando do pastoreio. O que mais essa nação está sofrendo é que essa nação está vivendo como o povo está vivendo como amante do próprio ventre. Essa nação está vivendo com pessoas que não têm uma honra ao altar. Elas não respeitam o altar. Elas não têm ideia do que é o altar de Deus. E elas não são pastoreadas. E quando elas não estão debaixo do veio profético, elas estão abertas aos algozes do mundo espiritual. E é por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas reclamando, apóstolo, tudo que eu faço não dá certo. Apóstolo, eu estava indo tão bem, de repente uma situação aconteceu. Apóstolo, eu queria contar um negócio para o senhor. Olha, o meu casamento está um fio, eu vivo com a minha esposa, mas eu sou ciumento, eu sou inseguro. Apóstolo, olha, eu queria vencer, mas eu não consigo. Olha, apóstolo, eu estou na igreja, servindo a Deus, eu não consigo mais ter temor. Eu transo com a minha garota, eu transo com ela, mas eu não choro mais, eu não tenho arrependimento mais, eu estou fazendo coisas do arco da velha, mas eu não consigo mais sentir temor. Quer dizer, se a pessoa pudesse reconhecer isso. Outras estão dizendo, apóstolo, eu estou muito desanimado, eu vou sair da igreja. E você pergunta por quê? Ele, não sei.
Por quê, né? Eu não sinto nada mais. Eu estou na igreja, mas eu não sinto mais aquela coisa. Aí eu fico perguntando, mas será se Deus criou um bando de gente sentimental que só está ali porque sente? Será se a nossa vida não é uma vida de comprometimento? Eu fico pensando como é que fica aquelas médicas ou advogadas que resolveram servir a Deus em missões, ganhar almas para Jesus, e elas não foram para os Estados Unidos. Elas não foram para a Alemanha. Elas estão dormindo mal. Elas estão comendo mal. Elas estão bebendo água saloba. Elas estão sem televisão. Mas foi uma opção delas servir a Deus, incondicionalmente. E a gente tem um ônibus para pegar, uma vitrine para olhar, nós temos gente para conversar, nós temos pessoa da nossa língua para falar, nós temos uma casa, uma igreja, e nós vemos aqui, e a gente vai se esfriando, porque a nossa mente, ela é mais envolvida com pessoas que não tem nada a ver com a nossa realidade. E aí nós não participamos. A gente vai empurrando com a barriga. Nós não fazemos parte dos projetos. Nós não entramos nos projetos. Vamos orar. Você vem se quiser, porque você é dono do seu nariz. Vamos ao monte, você vai porque quer, porque você é dono do seu nariz. Vamos fazer alguma coisa, você vai se quer. Porque você faz as suas escolhas. E aí você se engana, porque você está dizendo que ama a Deus, ama nada. Porque a Bíblia diz como é que você pode amar a Deus e odiar o seu irmão, que vê, você se faz mentiroso. Às vezes você não está bem com o irmão, porque você não tem relacionamento. Porque você não desenvolve o envolvimento na igreja. Então não vale a pena, Deus se enganou. Deus errou quando Ele criou a igreja. Deus errou quando Ele chamou isso aqui de eclésia, de ajuntamento. Ele errou. Mas mesmo que algumas pessoas não levem em conta isso, o mundo todo está indo para as igrejas. O mundo todo está se voltando para o templo. Não tem outro lugar melhor do que estar nos átrios do Senhor. Mas sabe quando a gente não sente nada? É porque nós não temos desenvolvimento com Deus. E é impossível. Foi isso que Jesus disse: a minha palavra não encontrou lugar nos vossos corações, por causa da vossa dura cerviz. Como é que você vai sentir alguma coisa se você não participa? Você chega na faculdade e está cheio de patinho feio. Todo mundo brinca, todo mundo se participa, todo mundo faz parte dos eventos da faculdade, mas tem aqueles patinhos feios. Ninguém olha para mim, ninguém liga para mim. A igreja é a mesma coisa. Você chega para uma pessoa, ela está murmurando, porque ela não está envolvida. Mas isso é um abismo que está para vir, ela ainda não percebeu. Por exemplo, querido, vem o que vier. Claro que tem pessoas que estão hoje, como mesário, como Marcelo, como outros, estão como mesário hoje. Mas você sabia que quantas pessoas que poderiam ter vindo para a casa do Senhor, adorar a Deus e depois ir voltar? Sabia que tem pessoas que não estão nem aí? Parece que as pessoas, elas querem chegar aqui e encontrar elas não querem cultuar, elas querem fazer parte de um evento. Há uma diferença entre assistir um culto e apresentar um culto. Quem está entendendo? Apresentar um culto, querido, é você estar independente das circunstâncias. Eu estou lá.
porque eu desejo Deus. Mas apóstolo, mas eu não posso ser crente em casa. Não pode, é antibíblico. É antibíblico. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quê? Para um espetáculo? Para um grande coral? Eu sei o que está acontecendo hoje. As pessoas estão invertendo o valor. Ela vai para lá porque o coral é lindo, porque o louvor é maravilhoso, porque lá, e não, você tem que vir aqui em primeiro lugar para adorar a santidade do Senhor. E o resto é complemento. Mas se você vier, ela vier, ele vier, vai dar uma multidão. E aí o pastor Fábio vai fazer o melhor, o Digão vai fazer o melhor, a Eli vai fazer o melhor, o louvor vai fazer o melhor. E sabe, nós vamos adorar a Deus, porque esse melhor é para Ele, está subindo para Ele, está indo direto para o coração dEle. É isso que eu quero que você entenda. A minha preocupação ontem, quando a minha voz acabou, eu fui jantar com um casal aqui da igreja, e eles estão até aqui, graças a Deus, e eu estava totalmente sem voz. Porque eu estava passando mal, mas a minha preocupação disse: Senhor, eu quero estar na tua casa amanhã, te adorando. E eu cheguei nesses dias, eu até comentei com a minha esposa uma vez, e eu falei: eu não vou na igreja porque eu sou bispo, porque tem vez que o Petrônio está pregando, eu estou sentadinho aqui, eu não quero nem saber se a igreja tem gente, se não tem, e eu não quero nem saber, eu quero receber a palavra. Tem vezes que eu estou aqui, às vezes um pregador não é nem bom, às vezes um pregador não está nem muito na fiação, mas eu estou ali adorando. Eu não estou aqui por causa dele, eu estou aqui porque me faz falta, porque sabe de uma coisa, é isso que vai fazer o meu futuro, porque tudo que eu planto hoje eu vou colher amanhã, não importa, eu não quero nem saber, eu não estou falando de prosperidade, eu não estou falando que amanhã eu vou ser rico, não, eu estou dizendo que amanhã, quando eu partir, eu vou dar entrada nos umbrais da glória eterna, e eu vou dizer para Deus: combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, e eu estou preparado para receber o prêmio que está nas tuas mãos. É isso que eu quero. Mas deixa eu lhe dizer, nós não entendemos o que a Bíblia diz. Aqui Abacuque, ele está dizendo: querido, é incondicionalmente. Quando Jeremias diz assim: Senhor, tu me seduziu, e seduzido eu fiquei. Ele disse: eu estou seduzido pelo Senhor. Quando Paulo disse, ele disse: eu conheci um homem que foi ao terceiro céu. Eu não sei se ele foi no espírito, em corpo, eu não sei. Mas esse homem viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Mas foi-me posto, aí ele está falando dele, mas foi-me posto um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não viesse me ensoberbecer, para que eu não me tornasse soberbo com isso. Aí ele diz o seguinte, ele reclama com o Senhor, diz: Senhor, olha a minha situação, eu sou teu servo, olha o que eu estou vivendo. E Deus olhou para ele e disse assim: o Senhor disse: a minha graça te basta. Eu quero te perguntar, será se a graça de Deus te basta mesmo? Ou você precisa de um carro, precisa precisa de um apartamento, precisa de uma casa? Será se a graça basta? Ou você está atrás do que é palpável, do que é visível? Não, a Bíblia diz que quem é da terra só pensa nas coisas da terra, mas quem é espiritual está aguardando o novo céu, a nova terra. Isso é a nossa tônica, é isso. Mas apóstolo, o senhor é contra o progresso? De maneira nenhuma. Eu sei que você tem que estudar, você tem que ser obstinado, tem que correr atrás. Quando entrar na tua empresa, dê tudo o que você puder, seja inteligente, prospere, abra um negócio, corra atrás das melhores oportunidades, compre o melhor carro, ajuda dinheiro, faz um bom negócio, sai do aluguel, planeje. Aí você vai ver que vale a pena. Que vale a pena. Mas quando
mas a nossa tônica é o céu. Eu estava falando, que dia que eu estava falando? Foi aqui no discipulado que eu faço todos os dias, na mesa, eu faço discipulado. Eu estava dizendo, gente, eu queria muito, porque a igreja de hoje aceitou Jesus num tempo em que só se fala de prosperidade, num tempo em que só se fala de um Deus Papai Noel, mas não se fala do inferno. Tem gente que não está nem aí para o inferno, porque não tem realidade do que é inferno. Tu já parou para pensar quando a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído seria a morte? Imagine você se dar uma facada, sentir a dor da faca e não morrer. Imagine você queimar, sentir a dor da queimadura e não morrer, porque a morte vai ser destruída. E a Bíblia diz que que as pessoas serão lançadas no lago de fogo e de enxofre. E eles terão ranger de dentes pela eternidade. A oportunidade é dada agora. Nós estamos escolhendo. Nós não fazemos. A igreja não tem prioridade. Vamos fazer uma viagem. Opa, tem um casamento. Opa, vamos comprar roupa. Tem um negócio. Opa, mas nós não temos prioridade com as coisas de Deus. É isso que eu fico preocupado. A gente fica até tarde batendo papo. A gente vai para o cinema, vai para tudo. Chega na hora de ir para a casa do Senhor, nós não temos sacrifício. Nós vivemos de sacrifício. Por isso que a Bíblia diz, procura apresentar o teu corpo em sacrifício, vivo, santo, que é o vosso culto racional. Sabe por que eu estou levantando com sono? Eu entro debaixo do chuveiro com sono, eu ponho a roupa com sono, porque a minha prioridade está lá naquele lugar, onde é chamada a minha igreja, onde tem o meu pastor. Eu vou ouvir uma voz, eu vou ouvir uma palavra, mas tem uma coisa, eu vou dizer para os meus filhos, vou dizer para os meus netos, que eu combati o bom combate. Jovens que estão alienados, que eles estão vivendo para eles, porque não sabem o que é o inferno. Gente que está na igreja, eles nunca fazem uma rodinha, ou nunca dobram o joelho dizendo, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Não existe, não existe maior alegria, mais marcante do que o batismo com o Espírito Santo. Gente, quando você busca o batismo com o Espírito Santo, que você é cheio, você começa a pensar diferente. Tem gente na igreja que tem olho de coruja, boca de aço, língua de aço, ele não consegue sentir nada. Sabe por quê? Porque ele também não é nada, ele ainda não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, aleluia, vence o mundo. Como é que você vai vencer o mundo? Você não aguenta uma cantada. Como é que você vai vencer o mundo? Você não aguenta um vício, uma bebida. Como é que você vai vencer o mundo? Se você não tem prioridades, como é que você vai vencer o mundo? Sabe por que você está aqui fazendo escolhas, fazendo besteira, não se relaciona, não está debaixo, amado? Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus nunca vai anular a voz de um profeta. Pode ter profeta no mundo inteiro, mas quando o teu pastor dá uma palavra, isso é selado no mundo espiritual. Quando você está debaixo de uma coisa, sabe, você vem para a igreja, teu pastor faz o teu casamento, ele te abençoa, ele ora por você. Você vem para a igreja, chega aqui, você conhece uma garota, você namora ela, casa com ela. Você chega aqui, você conhece outras pessoas, chega aqui, você faz um bom relacionamento. Depois que você está na boa, aí eu senti de Deus de ir para outro lugar, queria a sua bênção. Sabe, parece que as pessoas não estão entendendo o que é mundo espiritual. E quando as pessoas chegam aqui, ó, eu orei a Deus e Deus falou que é aqui que eu vou congregar. Não brinque com isso. A coisa mais séria do que você está pensando. Porque isso é incondicional. É incircunstancialmente falando, é coisa muito séria. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da terra minta,
Ele está dizendo, sabe de uma coisa? Todavia, não importa, eu me alegrarei em ti, eu me exaltarei em ti, mas tem uma coisa, o Senhor me fará andar nas minhas alturas. Eu vou ser fiel incondicional, mas o Senhor vai me fazer andar nas minhas alturas. Aleluia. Quando eu abrir a minha boca, o Senhor vai ouvir. Quando eu abençoar, o Senhor vai ouvir. Quando eu fizer alguma coisa, o Senhor vai honrar. Sabe por quê? Porque eu não sou Maria vai com as outras. Eu sou acima de tudo profeta da última hora. Eu posso não ser visto por homens, mas sou visto por Deus. Então, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Eu vou lá para a minha igreja, se fulano não vai, se ciclano vai, eu vou fazer parte daquele louvor, eu vou chegar lá, eu não vou cantar porque faço parte de um grupo, eu faço parte de alguém que Deus separou para ser levita na sua casa, eu vou ser o melhor diácono daquele lugar, eu vou ser o melhor evangelista, eu vou ser um pastor, eu vou me cumprimentar. Agora é fácil, agora você está bem. Porque você esqueceu que esse lugar aqui transmitiu para você a unção de conquista. Você pode até não acreditar ou não querer acreditar porque você não quer acreditar. Mas como homem de Deus, quantas pessoas que Deus está levando para um outro nível. Mas se você não continuar humilde, você pode alcançar o segundo nível. Mas aí entra aquela palavra, ainda que você construa a tua cama nas estrelas, de lá Deus te derruba. O salmista disse, se eu fizer a minha cama lá no inferno, lá Deus me vê. Se eu fizer nas estrelas também, lá Deus me vê. E o salmista disse, quem me separará do amor de Deus? Será a profundidade? A espada, anjos, nada me separará do amor de Deus. Isso é uma consciência inabalável. Eu não estou aqui porque esse lugar eu tenho amigos. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. E quando eu estou pregando para mim, estou falando para mim. E quantas vezes eu deixo a escada e digo, Deus falou comigo, aleluia. O Espírito Santo falou comigo. Porque eu fiz uma escolha. E essa escolha ela é irrevogável. Essa escolha, ninguém, querido, vai me remover dela. Porque a coisa mais linda é que você não dá valor. Que apesar do mundo estar virando de cabeça para baixo, ainda que você esteja vivendo os piores momentos da sua vida, mas como é bom você sentar no volante do seu carro ou do lado do banco de um ônibus e vir com a tua esposa, enquanto o mundo está virando de cabeça para baixo. Você pega seu filho, a sua casa e vem para cá e senta onde vocês estão para ouvir a voz do Espírito Santo. Isso não tem preço, não tem valor. Sabe por quê? Talvez você não dê nem valor a isso, mas ouça o que eu estou lhe dizendo. Deus está dizendo, tenha uma fé inabalável. O salmista disse, ou melhor, Abacuque disse, ainda que não haja fruto, aleluia, ainda que o produto da oliveira falte, eu me alegrarei no Senhor, eu vou me exaltar, eu não estou pensando em derrota, eu não quero nem saber se está chovendo para cima ou para baixo, eu estou em Deus. Quem está entendendo? Eu estou em Deus. Eu estou em Deus. Estou em Deus. Eu fui comer com um rapaz da sociedade esses dias, e ele me levou num lugar para comer, cheio de moças aqui no jardim, cheio de moças, e por eles não ser crente, aquela coisa toda, eu tenho uma opção, eu posso olhar para lá, ou posso continuar olhando para eles, é uma escolha que eu tenho que fazer, porque os meus olhos foram feitos para Deus. Mas apóstolo é muito santo, não sou santo. É que tem hora que você tem que fazer a escolha. Apóstolo, mas passou uma menina e eu olhei, estou em pecado? Claro que não.
Principalmente os jovens. Imagina se o jovem não olhar as gatas que tem por aí. Mas na hora de fazer a escolha, faça a boa escolha. Porque se você não fizer a escolha, todo investimento que seus pais fizerem em você vai ser jogado na lata do lixo. Quando uma mulher casada está sentada no lugar, ela dá uma olhada e vê um rapaz que olhou para ela, e se ela dá a segunda, na mente dele disse, já ganhei. Porque não tem uma coisa que mais nos atrai que o olhar. Um olhar você fala. Um olhar é igual a um anzol jogado dentro de um lago com muito peixe. Vai trazer o peixe. Por isso que a Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será curado. Não é? Porque os olhos às vezes falam mais do que a boca. Às vezes os olhos é a entrada da alma. Com os olhos você sabe quem está mentindo ou quem está falando a verdade. Quando você está conversando com a pessoa, ela fica assim, ó, não te olha, tem coisa errada. Você tem que olhar falando nos olhos. Essa manhã, eu quero te convidar a pensar com a mente. Será se você não conseguir mais do que você tem conseguido, você vai deixar Jesus só porque você não tem a casa que você tanto sonhou? Será se Jesus está mais barato do que a tua casa? Será que se ele vale menos do que teu trabalho, que ele te deu um trabalho maravilhoso, e hoje você está ganhando dinheiro, você está bem, agora você não é mais fiel nem ao seu pastor, nem à sua igreja? Será se porque você não está participando, envolvido, de vez em quando você vem, aí você falta tanto culto e você não está na fiação, você não sabe nem o que está acontecendo? Será se isso vai te levar a algum ponto? Será? Será se você já orou, Deus, esse congresso é para a glória do teu nome, Senhor. Nós estamos fazendo o congresso criando adoradores, gerando adoradores. Eu quero ser esse adorador. Mas será se eu estou envolvido nisso mesmo? Será se eu vou perder a oportunidade quando milhões de pessoas querem ouvir Hernandes Dias Lopes, que fez o videozinho que nós colocamos lá, ele dizendo, estaremos lá, e pastores me ligando de todo lado. O Ronaldo sabe disso. Rapaz, eu quero ouvir esse homem. Será se você está envolvido? Será se naquele dia você já marcou alguma outra coisa? Será se no domingo de manhã, quando nós tivermos a nossa Santa Ceia, você já marcou alguma coisa? Você nunca vai ser envolvido na igreja. Eu chamei os empresários, foi de repente. Eu orei de madrugada, Deus falou comigo, cheguei aqui na igreja e falei, liga para essas pessoas. Liga aqui. Foi correndo. Não deu tempo de fazer nada. E eles vieram. E nós tivemos a participação deles. E cada um deles falando com os olhos brilhando. Nós vamos investir nisso. Nós vamos ajudar nisso. Não foi, evangelista? Nós vamos... não foi? Quem veio? Não, você veio? O Matos me disse que não podia vir. Ele estava vindo no caminho, mas não podia vir. Mas os irmãos que estavam aqui, os demais, todos com os olhos brilhando. Nós vamos investir nisso. Nós queremos isso. É para a nossa igreja crescer. Nós vamos orar, levantar um clamor pela igreja. Aí você não vem. O que você quer? Aonde você quer chegar? Se a Bíblia diz, se você for fiel no pouquinho, Deus vai te fazer
alcançaram muito. Vocês estão entendendo isso? Quem está me entendendo? Deus está dizendo para você, amados, ainda que não aconteça nada de diferente na sua vida, aqui pode não acontecer muita coisa, mas só o fato de nós termos a entrada certa no céu já valeu tudo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Esse é um conselho que eu estou te dando hoje aqui. Labara Santa Lamai. Fica de pé, por favor. Levante a sua mão para o céu. A palavra de ordem é esta. E eu quero que com a mão levantada você ouça o que eu vou lhe dizer. Deus está te marcando. Deus está te marcando. O diabo é o único que pode ver a marca. Homem não vê, patrão não vê, pastor não vê, mas Deus está vendo. O diabo também está vendo que tem uma marca na tua vida. E o diabo está dizendo: ei, você é um Zé Ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Ei, sai dessa, sai nada. Fica firme, coloca a tua família firme. O diabo quer te remover para roubar o teu marido, para roubar a tua mulher, para roubar os teus bens. Não, fica firme. Deus te chamou. Vem para a obra, se envolve na obra, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide e o produto da terra minta. Fica firme, não faça barganha, fica firme incondicionalmente, fica firme. Levante a tua mão e comece a adorar o Senhor, porque Deus está dizendo: eu vou te levar a um outro nível, 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 eu vou te levar a um nível de excelência. É isso que Deus está dizendo. Eu vou te levar. Eu sou Deus de Abacuque, eu sou Deus de Sofonias, eu sou Deus de Ageu, eu sou Deus de Miqueias, eu sou Deus de, oh meu Deus, alavará. Eu vou te levar a um outro nível. Quem acredita que Deus pode te levar a um outro nível, diga assim: Satanás, eu creio, eu sirvo um Deus que Ele não está olhando para minhas deficiências, eu sirvo um Deus que Ele não olha apenas para os meus defeitos. Tem alguma coisa em mim que agrada a Deus, tem alguma coisa em mim que chama a atenção de Deus, e a minha pequena fé, a minha pequenina fé vai tocar o coração dele, e eu vou entrar, e eu vou andar em outro nível, eu vou entrar no nível espiritual, eu vou conseguir vencer por causa da unção que está sobre mim. Eu não farei barganha com Deus, eu não farei negócio com Ele. Ele é, Ele pode, Ele tem, Ele fez, aleluia, e eu estou firmado nas suas promessas. Comece a orar e dizer: Deus, muda a minha vida, a começar de dentro para fora. Deixa sair para fora a unção, deixa sair para fora o outro nível, o nível do homem espiritual. Diga: Deus, desperta dentro de mim o leão de Judá que está intrínseco na minha alma. Levar a sandarai, eu vou alcançar um outro nível. Levou o que dai. Diga agora, abra a tua boca, diga: eu vou alcançar um outro nível. Profissionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, eu vou alcançar um outro nível. Levar a candarai. Só quem acredita, diga: eu vou alcançar um outro nível. Eu não estou fazendo barganha, eu não estou fazendo negócio, eu sou um adorador, aleluia, eu sou um adorador por excelência, eu sou um servo por excelência, eu faço parte daqueles que irão herdar a vida eterna. De canta labaraçandarabahas, aleluia. Oh, glória a Deus. E receba esse conselho meu nesse dia. Eu tenho as minhas limitações hoje, fisicamente, mas o meu coração arde por estar apaixonado por Jesus.
Apaixonado. Não pensem vocês que eu também não tenho as minhas frustrações. Não pensem vocês que às vezes dá vontade de jogar a toalha. Tá ligado, né? Mas eu, São dois. todavia, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu sei que Ele me fará andar nas minhas alturas. Aleluia. Nós faremos herança. Nós vamos angariar heranças. Vamos formar heranças para dar para os nossos. Vamos adorar a Deus, querido.